Verifique se todos estão prontos. Fiquei até com medo. Bom, vamos lá, então. Essa é a aula 2. Depois do intervalo, dia 11 de fevereiro, Faculdade Dourado. Bora lá continuar falando sobre a educação, o objetivo da educação, para que serve, né? A educação. Então, paramos aqui. Vamos lá. Então, a escola, né? O que a gente encontra na escola? O que a gente precisa ter para ser caracterizado uma escola? Olhar para aquilo e falar assim, nossa, aquilo é uma escola. Certo? A escola emprega vários meios para atingir os objetivos educacionais. Então, tem que ter um local e instalações apropriadas. Vamos pensar em instalações apropriadas, gente? O que teria de instalação apropriada para ser uma escola? Primeira coisa, pensa aí. Lousa! Uma lousa, gente. O que vocês acham? Qual é a maior característica de uma escola? Mesas, cadeiras também. A sala de aula. Cadeiras, isso. O que mais? Geralmente todas as escolas têm murão, né? Um muro bem grande, né, professora? Isso, mural ou muro? Identifica muito na rua que a gente anda assim e vê. É uma escola. Muro. Muros altos, certo? O que mais? Como instalação, pensa dentro de uma escola, assim. Você entra numa casa, por exemplo, e fala assim, nossa, essa casa tem cara de escola. Tem que ter livros, biblioteca. Refeitório. Refeitório, isso. Banheiro para menina e para menino, não é isso? Quadras. O quadro, a lousa, né? Isso mesmo, né? Tudo bem. Mais alguma coisa? Tem quadras também, né? Sim, quadros, isso mesmo, né? Quadra, poliesportiva. Tá. Tem sim. Muito bem. Bem pensado também. Tá certo. Então, local, instalações apropriadas. Eu tenho lousa, eu tenho cadeiras e carteiras para alunos e professores, eu tenho sala de professor, eu tenho sala de coordenação, sala de direção, eu tenho uma sala de espera, eu tenho secretaria, eu tenho pátio, eu tenho biblioteca, refeitório, eu tenho brinquedoteca, eu tenho um parquinho, eu tenho uma quadra. Isso são instalações apropriadas para uma escola. Certo? Tem um local de intervalo também, né, professora? Com mesas e cadeiras. Aqueles local de intervalo com mesas e cadeiras no refeitório. Né? Refeitório. Então, eu falei do refeitório, pátio, né? Eu não falei cantina, porque não necessariamente tem que ter, pensando nos pequenininhos, né? Mas, sim, um lugar para eles terem uma distração, um lugar para eles sentarem, bancos, né, por exemplo, né? Como lá na faculdade tem os bancos, né? Então, a gente, sim, pode pensar nesses espaços para eles estarem mais confortáveis durante o intervalo, certo? Claro que isso a gente está falando de parte física, né? Então, é quase uma escola de férias, né? Com as crianças de férias. Mas, na verdade, a gente precisa, além dessa parte física, uma parte bastante importante, que são os currículos e os programas, os projetos aí, de cada etapa que faz parte da educação. Então, a gente pensa em currículo, a gente pensa em história, geografia, né? Ciência, né? Essa parte curricular que a gente vai ver em Didática 4, e que cada um deles aborda de ordem correta, ou de ordem organizada, né? Cada uma dessas disciplinas. Mas não só isso, né? Não tem que ter só história, geografia, ciência ou alguma coisa assim. Mas eu preciso ter os projetos, né? O planejamento, né, de cada etapa, né? Então, lembra que a gente estava fazendo aí, por exemplo, o planejamento das salas de aula, umas aulas a gente estava planejando, né? Plano de aula que a gente estava fazendo. Então, para, sei lá, para crianças
de primeiro a quinto ano, ou quinto ano, eu vou aplicar, sei lá, vou usar ali o BNCC, tal, né? Então, tudo isso faz parte de um programa planejado para cada etapa. Claro que dentro disso a gente tem que ter uma proposta pedagógica bem clara e baseada em princípios filosóficos definidos. Aí, então, a gente vai entrar, na verdade, no que a gente já viu de proposta pedagógica. A gente viu muitas delas, mas a gente não viu todas, certo? Mas a gente, quando pensa em abordagem pedagógica, proposta pedagógica, a gente vai pensar no tradicional, tá bom? A gente vai pensar no escola novista, a gente vai pensar em tecnicista, tá bom? A gente vai pensar em qual outra proposta pedagógica que a gente pode ter aí? Desses princípios filosóficos? Pode falar. Montessoriano, construtivista, certo, amores? Esses daí fazem parte de proposta pedagógica. Qual é a proposta pedagógica dessa escola? O que essa escola pensa e quer fazer com um aluno? O ser está ali, o que você vai fazer com esse ser humano? Né? Tudo depende da proposta pedagógica, de que ela vai se basear em um pensador filosófico da pedagogia, do ensino, da educação. Tá bom? Tudo bem, gente, até aqui? Sim. Métodos e materiais, beleza. Métodos e materiais didáticos apropriados à transmissão das várias disciplinas, incluindo o laboratório de ciências e informática. Tem que ter laboratório de ciências das escolas. Do estado, da prefeitura, particular, elas têm que ter. É uma ordem do MEC, tá bom? Tem que ter o laboratório de ciências. Mesmo que ele funcione mal e porcamente. Mas tem que ter um laboratório de ciências, tá bom? Para a gente ver o morceguinho morto, para a gente ver, sabe, essa parte de animais, né? Para a gente conhecer um pouco mais a fim, porque a ciência, ela não engloba... Bom, vocês estão tendo aula com a maravilhosa Marcele, e claro que ela explana muito melhor do que eu em relação a isso, mas a ciência não está incluída apenas a ciência biológica, né? A ciência é uma coisa mais abrangente, não é isso que vocês estão vendo? A ciência, por exemplo, inclui a matemática, certo? Então, a gente tem aí como ciência, certo? E também laboratório de informática, de uns 15 anos para cá, mais ou menos, não, um pouco mais, acho que uns 17, 18, foi obrigatório, por lei, as escolas terem um laboratório de informática. Foi na época da globalização, acho que vocês devem ter escutado falar sobre isso, né, porque todo mundo falou sobre isso, e é uma forma até da gente colocar a língua inglesa como uma língua universal, né, enfim. E aí, então, a globalização faz com que as escolas adaptem, tenham uma sala de informática, tá bom? Quando a gente fala de material didático, a gente está pensando em apostila, em livros didáticos, né? Livro didático é aquele livro que vai ensinar alguma coisa, vai ensinar história, vai ensinar literatura, vai ensinar gramática, vai ensinar desenho geométrico, vai ensinar álgebra, vai ensinar... que mais? Biologia, né? Enfim, precisa do material didático, né? O material didático que a gente utiliza aqui na faculdade é o slide. Bom? Só para vocês terem uma ideia, porque a gente, na verdade, não tem material didático porque nós não somos escola, nós somos faculdade. Então, as faculdades não, nenhuma delas adotam materiais didáticos, tá bom? Não existe nenhuma faculdade que tenha a apostila do objetivo, por exemplo. Não existe, tá bom? E outro tipo de apostila. Pode ser que um professor faça aí uma apostilinha, mas, assim, é muito raro isso acontecer. Por quê?
porque a gente tem que se basear em muitos artigos científicos, em muitos livros, né, teóricos. Então, não dá para fazer uma apostila com isso. Seria resumir os meus 4 anos de letras. Ou os 3 anos de pedagogia. Certo? Então, é bem por aí, né? Não dá para resumir numa apostilinha, certo? Tudo bem aqui? E claro que uma escola precisa ter professores, né? Eu posso ter o lugar, eu posso ter o currículo, a proposta pedagógica, o material didático, né? Eu tenho os laboratórios, mas se eu não tenho um professor, de que adianta uma escola? Não é verdade? Os professores têm que ser especializados. Especializados não necessariamente precisam ter especialização, tá? Mas eles precisam ser específicos. Então, o especializado aqui é porque você é especialista em letras, em geografia, em história, filosofia, sociologia, antropologia, psicologia, né? E por aí vai, tá? Ou pedagogia, que também faz parte de professor especializado. Porque ninguém tem um curso técnico, todos têm graduação, tá bom? Tudo bem aqui? Tudo. Então tá bom, maravilha. As concepções sobre a educação fazem parte dos caminhos tomados pela humanidade e sua incansável procura de cultura e conhecimento. O que a gente está vendo aqui? Uma aula sobre... Alguém imagina? O que é isso? Seria, professora, vidro? Isso mesmo, querida. Muito bem. Então, o vidro está ali na pontinha e ele só está absurdamente quente. Ele saiu daqui de trás, ó, que é um forno, tá bom? Tá vendo que tem uma iluminação laranja? É o fogo, tá? Então, ele coloca essa substância, esse vidro lá duro, ele derrete e aí, então, ele faz um formato de um vaso, uma xícara, enfim. Eu fui para Gramado, eu não lembro nem o nome da fábrica de vidro que nós visitamos. Linda, lindíssima. Eu comprei um pingente, que eu nunca usei, acredito, ele é lindo de viver. Mas eu nunca usei, eu sou louca para usá-lo. Quem sabe? Enfim. E aí, então, eles fazem na hora, assim, o que você quer. Muito, muito interessante, né? E é uma técnica, né? E, na verdade, ele está aí ensinando aos outros, né? Os outros estão observando, assim, de forma embasbacada, né? O que vai acontecer, a transformação desse pequeno ponto de luz aí, num vaso, de repente, lindíssimo, né? Tá bom? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre, claro, essas concepções todas pedagógicas, né? Tudo isso aqui que a gente falou aqui, ó, de proposta pedagógica, a gente vai falar delas e um pouco mais. A gente vai falar um pouco mais de outras variedades de propostas pedagógicas. A gente vai conhecer um cara muito interessantíssimo, cara, um cara maravilhoso que fez um bem para o Brasil que vocês nem imaginam. E o que é engraçado é que nem todo mundo aborda esse cara nos cursos de didática e de pedagogia, e ele é tão mega blaster importante. Tanto que vocês farão uma pesquisa sobre ele, mas isso é daqui a pouco, daqui a algumas aulas, tá bom? Tudo bem? Vocês receberam calendário da faculdade? Não. Não? Tá. Não, é só para vocês saberem. Não é para ter nenhum problema, tá, Adriana? Mas as provas, elas já estão marcadas, né, para o mês de abril, tá bom? Final de abril, a última semana de abril, tá bom? Aqui eu pensei por conta da apresentação que vocês farão e sobre as pesquisas. Enfim. Então, a gente vai ver um pouquinho Professora, licença. toda. A Adriana falou assim, caiu a conexão dela, ela tá pedindo para entrar. Ah, é? Ela não deve ter mandado o convite, mas, enfim, ó, ela não me mandou o convite. Peça para ela, por favor, mandar novamente. Tá bom.
Bom. Que pena. Acho que é ela aqui. Obrigada, Pro. Imagina, que é isso, Dri? Acabou a bateria, desligou o celular, aí fica punk o negócio. Acontece, normal, tudo bem. Então vamos lá. Então a gente vai ver mais algumas propostas pedagógicas, tá bom? E uma delas faz parte aí desse moço que a gente vai discutir, que vocês farão uma pesquisa e a gente vai falar sobre ele, que ele é bastante importante para a pedagogia, tá bom? Então vamos lembrar de duas concepções aí que a gente tem: a tradicionalista e a construtivista, certo? Tudo bem? Vamos lembrar delas, tá bom? A gente viu isso no ano passado. Então, a tradicionalista é aquela que o aluno era tratada como agente passivo, né, na parte pedagógica, onde o aluno ficava sentado, ele não participava da aula, ele não podia tirar dúvida, o professor era apenas o ser falante, o tempo todo o professor falava, dava informações, e ninguém podia participar da aula, por isso que ele era passivo, né? Porque ele só ouvia as informações, chegavam nele, ele não transferiria a informação para ninguém, tá? Então, partia-se do princípio segundo a qual a memorização, os exercícios contínuos e a repetição constituíam o melhor método de aprendizagem. Tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Um aluno que não participa, um aluno que tem que memorizar e não entender, que é muito diferente, de tirar dúvida, ele não entendia, então ele fazia o quê? Memorizava, tá? Os exercícios, eles eram contínuos, então sempre tinha exercício um linkado no outro, tá? E repetição. Então, por exemplo, vamos aprender sobre a letra A. Então, toda vez que a gente aprendia sobre uma letra, o primeiro exercício era para vocês lembrarem ou recortarem uma figura que iniciasse com a letra que estivesse estudando. Então, se era sobre a letra A, então eu ia recortar figuras com a letra A. Então, amora, abacaxi, né? Por aí vai. E isso eu teria que fazer com todas as letras. Claro que na ordem que o professor, então, pediu, certo? Para eles, claro, era o melhor método de aprendizagem, tá bom? E eu acho que, de uma certa forma, essa repetição de exercícios, ela faz com que o aluno se sinta um pouco seguro, sabe? Acho que a gente até já falou sobre isso, né? No referencial curricular. Bom, a gente tem o tradicionalista e a gente tem aqui o construtivista, tá? O construtivista, eu diria que é o oposto do tradicionalista, né? Então, o construtivista é a ideia de que nada está pronto e acabado. E que, especificamente, o conhecimento não é dado, né? Na verdade, ele é uma troca de experiência e por isso que ele nunca tem fim, ele nunca termina. Não é assim, ó, vamos aprender sobre a letra A e você falou aí umas palavrinhas com a letra A e pronto, acabou. Terminei aqui o conhecimento, né? Ou o ensino, né? E para o construtivismo, não. Para o construtivismo é apenas uma ponte que eu dei para você ir para o outro lado e desbravar a letra A da melhor forma que você achar, tá? Então, o construtivista, ele é exatamente isso, ele te ajuda a construir o conhecimento. Tudo bem? Eles se constituem pela interação do indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo humano e com o mundo das relações sociais. Tudo bem? Enquanto o tradicionalista, essa parte da sociabilidade, ela quase não existia, porque você tinha que ter um determinado comportamento, né? E esse comportamento era para todo mundo, igual para todo mundo. Oi? Não ouvi. Não, tá frio mesmo. Não entendi. Não, Pro, é o áudio dela que tá aberto. Ah, tá, desculpa.
Não lembro o que eu estava falando. Do construtivismo. Da ajuda lá de construir o conhecimento da ponte. Já sei, obrigada. De que, na verdade, o tradicionalista, que é o oposto ao construtivista, esse que eu estava falando, ele nos faz lembrar daquele clipe do Pink Floyd que a gente assistiu, The Walk, né? Aonde as crianças são... Operários, né? Um Isso, atrás do outro. isso, elas saem Fila, né? iguaizinhas, né? Da escola. Enorme, Isso, então a gente tem as crianças, elas são padronizadas. O comportamento delas também devem ser padronizados, né? E isso é uma bela característica do ensino tradicionalista, tá? Muito diferente do construtivista, onde a criança ela vai construir aí, através dessa ponte, que quem dá essa ponte é o professor, né? Construir a sua relação social, construir sua identidade, né? Construir o seu conhecimento. Tá bom? Tudo bem? Seria o contrário, né, Pro? Oi? Seria o contrário, né, um do outro, né? Nossa, água e vinho. E aí a gente tem aqui um cara muito charmoso, muito bonito, muito inteligente, muito culto, e o Durkheim, certo? Que a gente viu ano passado também. E aí eu trago aqui um pensamento dele, que é bastante importante para as propostas pedagógicas que a gente está vendo, e principalmente para essas reformas educacionais contemporâneas que a gente vai chegar nela, tá bom? Cada sociedade considera, num momento determinado do seu desenvolvimento, tem um sistema de educação que se impõe aos indivíduos como uma força geralmente irresistível. Então, quando a gente tem a sociedade, a gente tem alguns movimentos, né? Alguns momentos dessa sociedade que ela tem aí o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, se a gente pensar nessa pandemia, a sociedade teve seu momento de desenvolvimento dentro da pandemia mesmo que cada um esteja dentro da sua casa, né? Mas, de uma certa forma, a gente conseguiu aí se comunicar e se socializar. Uma palavra que todo mundo usou e que todo mundo usa na pandemia e que eu acho que ela é muito certeira, que é se reinventar, né? Pausa para a tigresa. É o lixo, não é, Pro? Não, ele já passou, lixeira, alguém no portão. Desculpa, gente, mas assim, eu até comprei o filtro por causa disso, sabe? Mas é um pulmão tão bom, gente. Não, ela que ela tia agora tá aqui dentro. Ou. Vamos tentando, tá bom? Bom, nem lembro o que eu estava falando, mas era sobre o Durkheim, a fala do Durkheim, deixa eu tentar aqui. Cada sociedade considera, num momento determinado do seu desenvolvimento, tem um sistema de educação que se impõe aos indivíduos como uma força geralmente irresistível. A gente vai pensar, por exemplo, na pandemia, que eu estava falando, né, de que as pessoas conseguiram se conectar, se socializar, e nós conseguimos nos reinventar através da escola, através aí desse sistema de educação que a gente teve que impor, que foi esse online, né, e que a gente conseguiu, então, darmos a mão, mesmo que seja virtualmente, nos unirmos para que dê certo, né? E aí, então, a gente teve essa força, tá bom? Que é muito importante, desde que a gente tenha vontade de aprender e de fazer. Tudo bem? E nós temos um cara aqui muito importante também, que vocês já ouviram muito falar dele, que é Jean Piaget, certo? Bom, os trabalhos do Jean Piaget, ele tem uma grande mudança na forma de fazer, de conceber o ensino
a aprendizagem e a relação entre o professor e aluno. Tá? Ele acabou, na verdade, quebrando esse muro que havia entre o professor e aluno, de que um era, assim, quase intocável, né? O professor era quase Deus, um semideus, né? E ele era, assim, tipo, adorado pelo aluno, né? E a gente escuta muitas histórias de que, ou vocês já devem até ter passado por uma história mais ou menos que é normal a criança se apaixonar pelo professor, por conta disso, né, dessa relação que existe entre o professor e o aluno, a ponto de adorá-lo, né, e isso é muito interessante. Jean Piaget, ele acabou quebrando um pouco esse estigma que a sociedade aprendeu a impor, né, de uma certa forma, de que o professor ele era algo intocável, né. Eu sempre dou um exemplo que eu passei, de que o professor ele tem um poder tão grande, que, eu acho que eu falei para você já, de que eu estava uma vez no ponto de ônibus com livros na mão, e uma senhora perguntou, você é professora? E eu disse, sim. Ela falou assim, então você deve saber a resposta da minha pergunta. E a pergunta era, onde ela poderia ir reclamar que o cachorro da vizinha latia muito. E aí ficou muito claro para mim, eu estava assim, sei lá, estava terminando letras, e ficou muito claro para mim de que o status professor, para muita gente, é o conhecedor de todas as informações possíveis, mais do que Google. Mais do que Google. Então, é muito interessante essa relação de que muita gente tem com o professor, de que endeusa, né, de que acha que o professor tem que saber de tudo, até o telefone da pessoa para quem ele deve ligar reclamando do cachorro do vizinho que latia demais. Né? Então, a gente tem que pensar nisso, né? No quão importante nós somos para essa relação de aluno-professor, né? E principalmente do ensino-aprendizagem, porque uma coisa está relacionada à outra, né? Nossa, eu entendo muito aquela aula da professora X, porque ela explica de uma forma muito, muito limpa, muito objetiva, muito clara, né? E eu gosto muito dela. Então, uma coisa está relacionada à outra, né? A simpatia e a empatia que a gente tem, e até a antipatia que a gente tem por alguns professores, né? Piaget desenvolveu uma concepção pedagógica na qual a criança deixava de ser vista como um ser passivo, passando a ocupar uma posição central no processo educativo. Então, a gente falou agora, né, do tradicional para o construtivista. E aí, então, quem desenvolveu o construtivismo foi Jean Piaget. Certo? Tudo bem aqui? Vamos falar sobre uma outra pessoa mega importante, Emília Ferreiro, que vocês já devem ter escutado falar ou não? Já. Sim. Que maravilha. Então, vamos lá. Com base na concepção de Piaget, a psicóloga Emília Ferreiro desenvolveu uma nova filosofia de ensino, a concepção construtivista. Quando Piaget teve essas ideias, né, e pensou sobre educação, ele não pensou na definição que isso é uma aprendizagem, uma filosofia construtivista. Ele não deu esse nome, né? Ele simplesmente disse, pelas teorias dele comportamentais, de que a criança, ela não é apenas um ser passivo, mas ela é também um ser ativo, ela também é um ser participante, né? Então, essa relação que existia do professor-aluno, ela tem que ser diferenciada. E aí, então, ele veio com algumas teorias, mas ele não trouxe assim, olha, gente, a partir de hoje nós temos a concepção construtivista. Não. Quem trouxe isso, na verdade, foi a Emília Ferreiro. Tá bom? Então, a aprendizagem deve estar diretamente ligada às coisas significativas para as crianças, à sua realidade. Então um desenvolveu e o outro colocou em prática? Exato, isso mesmo. Tá. Uhum. Isso mesmo. Porque ele vem com a teoria, né? E a parte prática vem com a Emília Ferreiro.
Então, a Emília Ferreira, ela quer dizer aqui de que as crianças, ela tem a realidade delas. E o adulto, o pedagogo, o professor, o pai, a mãe, o tio, enfim, né, a sociedade de uma forma geral, mas pensando principalmente em sala de aula, a gente precisa estar conectada com essa realidade da criança. E a gente tem que trazer coisas que são significativas para as crianças. Não adianta levar, não vou falar de Machado de Assis de uma forma mais formal. Eu não vou levar para eles Machado de Assis, A Mão e a Luva, que é um conto difícil de fazer a leitura. Sabe assim, eu não vou levar coisas difíceis para eles, mas eu vou levar algo engraçado, algo fácil. Eu vou levar Machado de Assis de uma forma teatral, né? Não vou falar, olha, gente, hoje nós vamos falar de Machado de Assis e com essa blá, 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 blá. Não dá para ser assim, né? Essa aula que eu estou tendo, por exemplo, com vocês, não dá para ser com as crianças, não é verdade? A gente precisa do lúdico, da brincadeira, do colorido, né? A gente precisa da distração visual e também da oralidade e também da escuta. A gente precisaria de uma música, a gente precisaria levantar, sentar, gastar um pouco de energia. Porque a criança não consegue ficar sentada 4 horas, assim que nem nós estamos. Não é verdade? Isso ela não consegue. Então, a gente precisa trazer as coisas que estão ligadas ao que faz, o que é significativo para essa criança. O que é significativo para ela? Ficar sentada 4 horas ouvindo o professor? Não, para ela não tem maturidade para isso, né? Então tem que trazer as coisas que fazem parte da realidade dela. Não adianta levar coisas da nossa realidade. Ela não vai entender. Ou então a gente leva camuflado da realidade dela, né? Mas a gente precisa entender a realidade dela. Não adianta eu não querer ouvir sobre... Ai, como que é o nome? Eu não sei. Um desenho, gente. Um desenho de criança. Aquele da galinha pintadinha. Por exemplo. Não adianta eu não levar a galinha pintadinha. Elas vão sentir falta. E a professora não vai estar antenada, que eu não dou aula para criança. Mas, assim, eu tenho que estar antenada com isso. Né? Porque faz parte da realidade de quem? Dela. Se você está entrando na vida dela como pedagoga, como professora, então você tem que entrar na realidade dela, né? Para ela conseguir entender o que você quer passar. Tudo bem? Sim. Como às vezes é difícil de lembrar nome de desenhos de criança. Bom, muitos eu nem conheço. É engraçado, não? E aqui a gente tem esse bondoso velhinho chamado Paulo Freire. Muito bem. O Paulo Freire, vocês já escutaram falar sobre ele, com certeza. Vocês já leram alguma coisa sobre ele, ou dele, ou não? Eu não. Não. Muito bem, vamos lá. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, deixa eu só anotar uma outra coisa aqui. Certo. Ok. Tá. Perfeito. Bom, Paulo Freire, a gente vai falar um pouco mais sobre ele num outro momento, tá bom? Mas eu vou só dar uma abordagem, uma pincelada bem de leve, assim. Então, Paulo Freire defendia como objetivo da escola ensinar o aluno a ler o mundo, para poder, então, transformar esse mundo. Quando a gente fala de leitura de mundo, eu acho que a gente já falou bastante aqui, eu falei bastante com vocês sobre o letramento, lembra?
Pode ser que vocês não tenham uma definição concreta sobre letramento, mas o letramento é fazer a leitura do mundo, conhecer o mundo, saber o que é o mundo. Nessa pandemia, por exemplo, a gente conseguiu fazer uma leitura de mundo muito diferente e aos olhos de uma televisão, aos olhos de um notebook, um computador, né? Mas a leitura de mundo que a gente faz é aquela que a gente está presente, andando pela rua, indo ao mercado, indo na padaria, passeando, olhando para as árvores, olhando para um muro que está pichado, para uma imagem, para um grafite, olhando para um livro, folheando um livro, perguntando para onde vão as formiguinhas e seguindo as formiguinhas. Tudo isso faz parte de leitura de mundo, né? E eu lendo o mundo, eu consigo transformá-lo, não no mundo que eu quero, mas transformar esse mundo em algo melhor, né? O Paulo Freire, ele tinha como objetivo, né, maior da educação, a conscientização do aluno, né? Conscientizar o aluno, né? Fazer com que as relações, as parcelas desfavorecidas da sociedade, que era onde ele mais visava, né? Levar para elas, para essa parcela de sociedade, né? Entender sua situação de oprimidas e agir em favor da própria libertação. Então, algumas palavras aqui bastante importantes que pode ser que a gente escute um pouco mais agora, mas, por exemplo, a sociedade desfavorecida, que são aquelas que também são oprimidas, porque se tem um oprimido, tem um opressor, né? O opressor é aquele que faz a pressão, e o oprimido é aquele que Olha, eu lembrei de dois termos que a gente tem escutado bastante de umas semanas para cá, e eu não sei porquê, mas enfim. Cancelado e cancelar. Vocês já ouviram isso? Já. Então, não sei por que eu ouvi no Fantástico, ouvi mais em alguns outros programas, mas não sei por quê. É por causa do reality, né? Tá. Pode ser. Pode ser. Bom, então vamos lá. Então, existe a cultura do cancelador e do cancelado, né? Isso vocês entendem isso ou não? Não. Tá, vamos lá. Então, vou trazer um outro termo que, de repente, é mais fácil de entender. Então, quando a gente fala de oprimido e opressão, ou do opressor, que é o que faz a opressão, o oprimido é aquele que ele é castrado no seu comportamento, no seu pensamento, na sua expressão, na sua comunicação. Quando alguém me cancela, alguém me castra. E aí, então, essa pessoa não pode muita coisa. Por exemplo, se a Adriana diz para o marido dela, não, apenas diz não, ela simplesmente se veste. Ela coloca um vestido um pouco mais curto do que o habitual. E aí, então, é um exemplo, tá? E aí, então, o marido dela diz para ela assim, onde você pensa que você vai com essa roupa? Pronto. Sim. Ele já te castrou de forma para você não usar essa roupa. Mas isso certo? já aconteceu. Então, o seu marido é um cancelador. Eu vou cancelar ele. Exato, acho que tem que ser ao contrário. Então, cancelar ou oprimir, enfim, é fazer com que a pessoa não tenha o direito que ela tem de usar o que ela quer, de se maquiar da forma como ela quer, de andar com quem ela quer, de fazer o que ela quer, só porque é a vida dela. Então, isso acontece e acontecia, e o Paulo Freire, quando ele mergulhou aí na educação, ele foi atrás das pessoas que realmente eram desfavorecidas pela sociedade. E quando a gente fala de pessoas desfavorecidas pela sociedade ou da sociedade, a gente vai pensar, assim, nas pessoas mais pobres, nas pessoas que moram em comunidade, a gente vai pensar naquelas pessoas que são esquecidas pela sociedade, né? Por isso que muita gente não gosta do Paulo Freire, porque fala que o Paulo Freire defende os pobres, né?
Não é que ele defendia os pobres, ele tinha um olhar para os pobres. Ele tinha um olhar para as pessoas que eram desfavorecidas, né? E ele achava que essas pessoas tinham que fazer uma leitura de mundo para poder, então, transformá-la. De que essas pessoas que foram oprimidas, elas só foram oprimidas porque existiram um opressor, né? E existe a pedagogia do oprimido, que é dele, é um livro dele, né? Vamos lá. Me veio uma outra ideia na cabeça. Beleza. Bom, e aí então, a gente tem esse cara que pensava dessa forma, que de uma certa forma não tinha nada a ver, na verdade, com o tradicionalista, né? O tradicionalista, enquanto ele achava que tanto faz o pobre ou o rico, nem olhava para isso e achava que isso não tinha diferença, o Paulo Freire conseguiu olhar para essas pessoas desfavorecidas e perceber de que essa miséria, essa pobreza, essa falta, essa ausência de muita coisa, de comida, de cultura, de tudo, fazia com que essa pessoa não conseguia fazer leitura de mundo. E ela tinha direito a isso, certo? E ele brigou muito por isso. Ainda bem. Bom, a educação se alguém perguntar para você o que é educação para você, você, claro, vai dizer, né? É uma estrutura mais ou menos permanente que reúne normas e procedimentos padronizados. E é uma instituição social. A escola, ela é vista como o local onde acontecem as práticas sociais e a formação de grupos sociais. Né? Pensar nos grupinhos que haviam na escola quando você estudava. Né? Eu não fazia parte daquele grupinho do fundo, da frente, sei lá, né? Enfim, dos riquinhos, né? Na minha época, rico era aquele que andava com aquele agasalho da Adidas, lembra? Azul e branco. As patricinhas, lindo. Né? Ai, que lindo que era aquilo. Nunca tive. Então, eu lembro que tinham 2 alunos, nossa, que eles usavam esse agasalho, nossa. Era a coisa mais bonita esse agasalho, né? Era lindo. Ainda é, eu acho. Mas, enfim, era o grupo social deles, né? E a escola, na verdade, ela é realmente responsável, né? Por praticar a sociedade, né? Essa socialidade, e por formar grupos sociais, né? Quando a gente fala que ela é uma estrutura mais ou menos permanente, é porque há mutações nas escolas, né? É só mudar o diretor. Pensa no Estado. No Estado, por exemplo, nas escolas estaduais, a diretora não é do começo ao fim a mesma. Muda, vocês já repararam? Muda a diretora, muda a coordenadora. Por isso que ela é mais ou menos permanente, né? E que reúne normas e procedimentos padronizados. Os padronizados aí, a gente pode pensar em currículo, mas currículo também, eles se modificam. Mas ele é padrão para aquele ano, para aquele período em que aquele partido está no comando. Não sei se vocês repararam, mas tem mudanças. Toda vez que muda o presidente, o prefeito e o governador, há mudanças na educação. Ótimo, né? Desde que seja para melhor. Não é verdade? Muito bem, vamos lá. E aí a gente tem os educadores e os educandos, certo? Quem são os educadores? Adivinha quem são? Nós. E quem são os educandos? Os alunos, certo? Então, quando a gente tem os educadores, a gente tem orientadores pedagógicos, a gente tem que ter diretor e, claro, que a gente tem que ter os professores, tá? Então, para a gente construir uma escola, além de toda aquela parte estrutural que a gente viu, né? Além de todas aquelas abordagens pedagógicas, né? O material didático, o laboratório de ciências e de informática, a gente precisa ter
educandos e educadores, porque senão não é uma escola. Ou é apenas uma escola, mas ela não funciona, ela não tem vida, né? Só tem coração batendo, pulso, né? Aquela pulsão, né, de vida, uma escola, quando se tem educadores educando, certo? Então, a gente tem a orientação pedagógica, que vai nos orientar de que forma que a gente tem que fazer para ensinar os alunos, né? E aí, essa orientação pedagógica, ela vem através do material didático, que é abordado, que é comprado, enfim, né? Que é adotado por essa escola. A gente tem o diretor, que ele dirige a escola, para onde vai, para onde não vai. Vocês já devem ter observado de que algumas escolas mudam o material pedagógico. Nossa, essa escola trabalhava com ângulo e agora está com etapa. Nossa, essa escola era uno e agora ela está com objetivo, né? Isso é o diretor quem muda, porque é ele que está dirigindo a escola, como se fosse um carro. Eu viro para a direita, eu viro para a esquerda, certo? A coordenação pedagógica, que aí, no caso, são os pedagogos, né? Normalmente a escola tem 1 ou 2 até 3 pedagogos, né? Coordenadores pedagógicos. Tem alguns coordenadores de áreas, dependendo da escola que você trabalha. Eu trabalhei numa escola onde tinha coordenador de áreas, então tinha da área humana, da área de exatas, da área de ciências biológicas, né? E cada um comandava um grupo de professores. Então, tinha projetos, tinha relatórios, tinha uns projetinhos bem interessantes. Dava super certo. Assim como existem coordenadores de, por exemplo, 9º ano, 3º médio, do 1º e do 2º médio, existem essas divisões também, dependendo do número de sala que existe a escola. Se a escola é muito, por exemplo, há necessidade de uma subdivisão de coordenação. O Colégio Dourado, a gente sempre fala dele porque faz parte, acho que é a realidade mais próxima que vocês têm de colégio, né? O Colégio Dourado, ele tem a coordenação do ensino infantil e Fundamental 1, né, que é a mesma coordenadora, e do Fundamental 2 e médio, que é outra coordenadora, né? Que quer dizer, até o ano que eu estava, né? Não sei esse ano como ficou. Mas, mesmo assim, eu achava que era muito trabalhoso para todas elas. Eu achava que deveria ter uma coordenação para cada ciclo, né? Então, a gente tem aí o ciclo 1 e o ciclo 2, né? Do 1º ao 5º ano, uma coordenadora, do 6º ao 9º, uma outra coordenadora, do ensino médio, uma outra coordenadora, né? Tem escolas que são assim, tem escolas que trabalham de uma outra forma, cada escola de um jeito. O importante é orientar os alunos e os pedagogos, os professores. E, claro, nós, professores especialistas, dentro das suas áreas, certo? E, por fim, os nossos queridos e amados alunos, porque sem eles a gente não vive. A gente sente falta, mesmo falando mal deles, mesmo brigando com eles, mesmo eles sendo chatos, mas a gente sente falta dos nossos queridos alunos, certo? Então, isso é a formação de uma escola, tá? Eu acho que nossos slides terminam aqui. Ah, não, acho que tem mais uns 2 aí. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Então, o Paulo Freire, ele tem uma visão da educação que eu acho, assim, muito interessante, que ele acha que o mundo deveria educar o mundo, sabe? De que um deveria ajudar o outro, porque o educar para ele não é necessariamente um livro em um caderno na mão. O educar para ele, o ensinar para ele, é aprender as coisas do dia a dia. É fazer essa leitura de mundo que eu acho que a gente precisa fazer, e a gente precisa ter alguém que nos oriente a fazer. É claro que fazer a leitura, né, ler e escrever é mega blaster importante, mas quando ele diz da educação, da leitura de mundo, eu acho que ela é estupidamente importante. Porque a gente precisa conhecer um pouquinho de tudo.
para nós termos uma visão mais aberta, uma mente mais aberta para as coisas que acontecem. Não adianta eu falar assim, nossa, porque na minha época as pessoas não falavam assim. É verdade, na sua época, mas a sua época faz quanto tempo? Né? Faz uns 20 anos, 30 anos, 40 anos. Isso está muito distante da realidade, né? Dessa realidade contemporânea atual. Né? Então, a gente precisa fazer leitura de mundo para poder aceitar as coisas, entender as coisas de forma mais fácil. Então, as pessoas são mais cultas, mais descoladas, mais interessantes, quando elas fazem leitura do mundo, né? E a gente precisa ensinar os nossos alunos a fazer isso, certo? Tudo bem, amores? Alguma dúvida aqui? Tudo bem, Pro. Tranquilo. Tudo bem, Vamos professor. acordar, meus amores. Bom, esse slide, que foi um dos slides mais difíceis que eu fiz, que eu tentei fazer com que ele ficasse não muito extenso, porque a gente vai entrar em reformas educacionais contemporâneas, ciclo de formação, progressão continuada, que é bem interessante, e elas são longas, e eu queria fazer essa aula um pouquinho mais curta, apesar de que ainda não entrei em educações contemporâneas, que a gente vai fazer isso na próxima aula, tá bom? E aí a gente vai falar sobre progressão continuada, que também é bem interessante, tá? Para a aula de hoje, eu já tenho atividade, tá bom? Mas eu ainda não pus lá no Sponte, da mesma forma que esse slide, ele também não está lá, tá? Eu vou colocar para vocês, agora terminando a aula, eu encerro e já passo em PDF, mando para o e-mail, para o WhatsApp, para o Sponte, que eu preciso postar no Sponte, mas eu coloco no WhatsApp também. O grupo mantém o mesmo, tá, Pro? Eu só alterei lá, didática 3. Eu vi que você trocou o nome, muito obrigada, viu, Dri? Eu ia fazer isso, mas correria total essa semana, né, porque Não, fica tranquilo. As aulas foram online, então assim, a gente teve que mudar muita coisa, né? Que mais que eu tenho que falar? Bom, a gente tem aí... Tá bom. Eu vou selecionar os temas direitinho para vocês poderem fazer essa pesquisa e fazer a apresentação, a leitura, pesquisa, enfim, e fazer essa apresentação, que valerá aí de 0 a 5 pontos. Vocês pretendem, tem alguém que quer fazer sozinha essa apresentação, esse trabalho, enfim? Eu faço, Pro, porque eu acho que vai sobrar uma, posso fazer sozinha. Não, assim, tranquilo também, porque eu não sei quem mais está faltando aí, gente. Ana, Yasmin, Fabi, Helena, todas só para semana que vem. Que também são 4, que também dá para fazer dupla. É que se quiser também fazer sozinho, não tem problema nenhum, não é porque vai ficar um trio, ou então uma vai sobrar. Não tenho dessa, não. É só para saber mesmo que às vezes prefere fazer sozinho. Não, eu tive muito trabalho esses anos, fazendo em dupla, e eu quero fazer sozinho esse semestre. Beleza também, tá bom? É só para pensar em um tema a mais, é só isso. Dependendo de como vai ser, a gente vê, professor, se dá para fazer sozinho em dupla. Pode ser. Tá, dependendo, tem que ver, né, como que vai ser. Sim, é muita coisa. Prefiro que estejam todas em sala para a gente poder discutir sobre, e aí então a gente precisa também definir quem é que vai ficar com qual tema, tá bom? Tá. Tudo que eu pedi para vocês de fazer leitura, pesquisa, é claro que eu vou encaminhar o livro para vocês em PDF, tá bom? Eu não vou falar para vocês comprarem, porque assim, a situação financeira atual que nos encontramos não nos dá o luxo de comprar um livro, mesmo que muitos deles sejam baratinhos, a gente encontra até em sebo, mas a gente sabe que a situação não dá para tudo isso não, tá bom? Então eu tenho muitos livros aqui em PDF e mando para vocês, tá bem? Do que for necessário para essa discussão. Certo, meus amores? Sim, olha, Tati! Que bom te ver, querida! Muito bem, amores. Você também quer fazer, que você prefere fazer com alguém, Tati? Ou você prefere fazer sozinho?